Fala pessoal, mais um Talk to Roger no ar. Hoje com o entrevistado Samuel Neck, meu primo. E para você aí que gosta de um conteúdo interativo, gosta de uma boa resenha, já deixa seu like, já compartilhe e clique no sininho para que você possa receber aí, sempre que tivermos no ar, tivermos conteúdo, você possa receber essas informações. Samuel Samuca, bem-vindo ao Talk to Roger. E aí vamos bater um papo aí descontraído. Boa tarde, gente, bom dia. Você tá vendo isso à noite, boa noite também. Obrigado, vou te chamar de primo, que eu te chamo de primo tem um pouquinho mais de 10 anos, né? Eu não consigo te chamar de Roger e vamos seguir com essa resenha um tanto quanto de família, falar um pouco de família também, de parte profissional e dos desafios dessas novas empreitadas que estamos fazendo juntos, inclusive. E é isso, vamos embora. Obrigado pelo convite. E eu no sul do país, do Brasil, e você no... Pois é, nós vamos falar um pouco qual parte da Flórida isso, né? Aí, né? Estamos aqui no sul da Flórida também. Estamos aqui presentes no sul da Flórida. E é isso. Se pegar um ruído aí, ó, faz parte que os pedreiros estão metendo marcha aqui, mas tá tudo certo. O importante é o conteúdo. Tá feito. Bora lá. O Samuca, é Samuca, primo, para todo mundo aí, é um primo aí que eu tenho uma admiração muito grande. E tem uma história aí que é uma história que dá um livro, né, meu? Pelo que a gente já sabe aí. Começou com eletrônicos, começou mexendo com a parte de computação. Sim. E aí foi desenvolver softwares e depois começou aonde ninguém falava em jogos, né? Quem diria, né? Rapaz, que ninguém falava em jogos. E acabou sendo aí uma das principais fontes de renda. Vamos falar um pouco disso daí. Boa. Cara, assim, eu vou resumir um pouco. Eu tô com 38 anos, 39 mês que vem. Dos netos da nossa querida avó Antonieta, eu sou o caçula. Então, cara, assim, tudo começou quando eu era moleque. Eu tinha muita paixão de aviação, tenho até hoje, muito forte. Muita influência do nosso primo Júlio também, que já teve o seu... E eu ia pro campinho lá em Rio Preto, acompanhar os pousos, decolagens. E aí, infelizmente, meu pai, né, você sabe, antigamente, hoje tá um pouco... É muito complicado ainda, mas tá menos difícil. A carreira de comandante, piloto de avião, tal, era um investimento muito alto, e meu pai falou desde sempre, filho, não tem como bancar. E aí, eu sempre fui de montar computador, de jogar no computador, tive minha base lá jogando em Lan House também. E em 2001, ali no range de 2001, estava em Rio Preto, eu já jogava o nosso querido Counter-Strike. Em 2001 teve um campeonato em Rio Preto mesmo, e eu lembro de tudo, da premiação, do que eu fiz com o dinheiro, eu lembro de tudo, marcou muito. E aí a gente foi campeão, montamos uns pingadão lá na Lan House lá, os moleque, e aí calhamos de ser campeão. Pô, e sermos campeões de Lan House CS 1.3, cara. Caramba, bicho. CS essa época era a época que se passava a madrugada em Lan House, né? Corujão, exato, Corujão. Em São Paulo, o estado de São Paulo chamava Corujão, mas em outras regiões chamava Madrugadão, cada lugar, mas é isso aí, virar a noite jogando. Eu não fui muito dessa onda, e aí eu lembro que a Lan House era de um amigo nosso que chamava Camilo, era perto da avó, inclusive, ali na Badi. E fomos campeões, e ali onde o esporte eletrônico começou, foi, cara, eu fui MVP da final, campeão, eu que dava as táticas, tudo, a caldo do round ali, e o MVP ganhou R$20 naquela época, R$20. O que eu fiz? Comprei hot dog o hot dog custava R$2, custava R$2, eu comprei pro meu time inteiro e pro time que perdeu inteiro, porque era amigo dos moleques também, que perderam para nós na final. E desde então eu vi que eu tinha um pouco de talento para isso, comecei a jogar mais sério, treinava, e aí o esporte eletrônico começou a fazer parte da minha vida, da minha rotina, de ir para a escola na volta, ir para Lan House treinar, comecei a jogar por times de Lan House, chegamos a bater de frente com os principais times de São Paulo, quando em 2004 eu já estava um pouco mais desanimado, querendo botar rumo na vida, porque era uma carreira, hoje ainda é um pouco complicado,
mas naquela época muito, muito mais, né? E meu pai, o meu saudoso engenheiro Henrique, ele falou, ó, ele sempre teve a Top RAM, microempresa de informática, veio trabalhar comigo, vamos fazer um curso, e ele pagou um curso, eu lembro muito bem, em 12 vezes, cara, de uma certificação da Microsoft. Era um curso que eu fiz em 4 meses, mas ele pagou por 1 ano, né? E eu lembro que esse foi o último. Você, então, é certificado Microsoft. Fiz os cursos, né? E eu fiz 7 certificações. Tenho 7 certificações da Microsoft, obviamente já obsoletas, porque eu parei, né, nesse tempo do curso. Depois comecei a faculdade de redes de computadores. Em 2006 eu comecei a faculdade em tecnólogo. 2 anos e meio eu me formei. Então, foi quando você foi trabalhar na UOL? Não, isso aí foi meu último emprego. CLT na área de tecnologia, né? No data center. E aí eu fiz as provas, comecei a trabalhar na Tivit, primeira empresa, isso em 2006 também, no finalzinho de 2006, mas já fazia muita coisa com meu pai, né, servicinhos ali, de aprender, montei um computador e de virtualizar as máquinas, virtualização veio mais para frente, mas montava a rede ali de conversar Linux com Windows, fazia umas coisas de nerd mesmo, sabe? Para estudar, e aí debulhava de estudar. Passei no processo seletivo da Tivit, comecei como suporte de usuário mesmo. Bom, aí foram aí fazendo certificações, aí subi o nível de suporte nível 2, depois suporte nível 3 de servidores Windows, sempre em data center, sempre. Aí fui para Telefônica pelo Stefanini, trabalhei na EDS também, que é uma multinacional americana, trabalhei em Alphaville, depois virou Stefanini, depois eu fui para São Paulo, trabalhar de novo na Tivit. Rapaz, aí teve até um BO, nem vou contar muito aqui, mas praticamente o sindicato me deixou desempregado. Mas olha que isso é muito louco, porque foi essa porrada do sindicato, deles tendo de fazer uma cagada, de um e-mail que eu tava vendo se eu tinha direito a umas horas lá a mais. E aí eu saí da Tivit, depois eu voltei. Bom, fiquei desempregado por 2 semanas. Nesse tempo de ficar desempregado 2 semanas, eu baixei um jogo chamado Point Blank, e baixei o jogo, tava lá, joga de graça. E aí, como que eu baixei esse jogo, descobri esse jogo? Eu comecei a jogar competitivo em 2001, só que isso era 2012, isso. E aí eu sempre acompanhei, nesse período todo, esses 11 anos, sempre acompanhando as notícias do CS, vi os amigos sendo campeão mundial, os conhecidos jogando, tal, sempre na torcida por eles, então fazia parte da minha rotina estar no site para me atualizar. E tá ali. Sempre me atualizar sempre como estão os times brasileiros jogando outros jogos também, mas mais sempre o CS. E aí, pela facilidade de jogar jogos de tiro, né, FPS, eu comecei a jogar muito bem o Point Blank, e aí os meninos, aí entrei num clãzinho lá, molecada, nisso eu já tinha arrumado emprego, comecei a jogar bem, o molecada falou pra eu ensinar eles a jogar de sniper, aí comecei a gravar eu jogando. Eu lembro que eu gravei com celular. Então, até então, Samuca CLT jogava por hobby. Exato. E começou a gravar por hobby e ajudar a galera ali, tudo por hobby. Nada profissional ainda. Não. Tudo na resenha. Aí o mercado pediu para gravar, comecei a gravar, começou a dar certo. Boa. E aí criei o Joga Samuca. Eu queria o nome em português mesmo. Já tinha essa parada de identidade. Eu mesmo editando os vídeos no começo, tudo. Na verdade, edito até hoje. Né? E aí começou a vingar o canal. E aí eu comecei a me interagir com o pessoal do competitivo. Então o esportes, ali é a minha raiz mesmo, a minha paixão naquela época. Então aí eu conheci um cara chamado Caio Lázaro, 400 quilos, que ele joga até hoje o Point Blank, foi campeão mundial. Tudo eu chamo ele, me apadrinhou de criar conteúdo com ele. E eu fiz exatamente o que a gente está fazendo agora. Eu gravei uma entrevista com ele. Vamos gravar uma resenha e tal, ele na casa dele. Eu lembro que as câmeras nossas eram horrorosas. Meu Deus do céu, comparado à qualidade que a gente tem hoje, a nossa câmera era horrorosa, mas gravou, e aí fiz com outros jogadores, tal, conheci eles no campeonato, e aí aí a dona do jogo no Brasil, a que publicava o jogo no Brasil, viu que eu tava dando certo, tal, acompanhava isso aí, comecei a narrar os campeonatos, que eu produzia, então comecei a produzir showmatch, botava 2 amigos do clã contra 2 amigos do clã, comecei a transmitir isso, comecei a fazer live, eu lembro que em novembro de 2012, ou dezembro, não me lembro bem, foi a minha primeira live, fazer live, muito louco isso.
de transmitir um campeonato. Então ali já estava enraizada a parada do produtor, de querer agitar a comunidade, de querer agitar o meu time, ali o meu clãzinho, né? O grupo de amigos que se juntava para jogar. Sim, sim. E aí... Lembrando que isso era tudo hobby, né? Era tudo hobby. Nada de renda. Ah, tinha uma renda, mas era... Não, nada. né? Assim. Mas o principal era o trabalho ali, com horário, Exato. os compromissos. Sim, Tá. lá pela. E eu já estava no Boa. Audível, que foi o último data center que eu trabalhei. Foi meu último emprego nessa área de tecnologia data center, né? E aí, coisa vai, o canal começou a crescer, aí não lembro se bateu 100 mil seguidores antes, eu sempre da vibe de organizar campeonato, eu gravava jogando ainda, e aí eu ainda gravava com o pessoal do competitivo, criava meus eventos que eu mesmo narrava, né? Porque eu comecei a narrar porque eu criei um evento competitivo, falei, cara, e agora quem vai transmitir essa merda aqui? Eu falei, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. E no final eu mesmo narrei, então no final eu tava produzindo, narrando, transmitindo, e isso comecinho ali, provavelmente em 2013, sabe? Final de 2012. Ah, meu primeiro evento competitivo, agora eu lembrei, foi final de 2012, que eu transmiti o meu primeiro campeonato. Meu primeiro evento competitivo, né? De esportes, no caso. E aí, 2014, só tentando resumir o máximo, tá com muita coisa acontecendo nesse meio tempo. 2014 teve o Mundial, 2012 teve o Mundial, 2013 teve o Mundial de Point Blank, 2014 foi que a Game me chamou para ir para o primeiro Mundial, foi na Turquia, em Istambul. Mas espera aí, mas espera lá, até então você estava com 2 trabalhos, é isso? Sim. E criava conteúdo chegando em casa. Entendi. E quando deu o clique? E quando você falou assim, é isso aí, ou ficou naquela assim, preciso ganhar mais para sair de um, para ir para o outro, aquela coisa que todo CLT tem. Excelente pergunta. Como é que ficou a cabeça do Samuca nessa fase, cara, aí? Em 2014, rapaz, foi no time da Turquia, não sei como você descobriu, tá? Mas quando eu voltei dessa viagem do rolê na Europa, ali pelo Mundial, eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar em data center, eu não quero mais essa escala louca, eu não quero mais fazer nada. E aí, eu pedi pro meu chefe me mandar embora. Mas em paralelo, eu já estava com uma renda eu meio que virei sócio temporário ali da loja da empresa do meu pai e do meu irmão, da Top Run, e a gente estava faturando com periféricos, né? Fone de ouvido, mouse, e foi uma boa renda. Sim. A gente conseguiu fazer um bom faturamento por alguns meses ali, e fez eu me convencer que sair, pedir as contas do trabalho, pedir para me mandarem embora. Eu acho que pela moral que eu tinha, o pessoal gostava de mim, eu falei, tá bom, você quer ir embora. E eles já sabiam desse trabalho também. Eu deixei isso claro, porque eu fui pro Ceará nessas brincadeiras aí, eu pedi para mudar minha escala, então eu fiz a parada certinho. Então, financeiramente, eu tive... Agora, me fala uma coisa, a família apoiou? Então, você sabe que Dona Ana e Henricão, no começo foram complicados. Meu pai percebeu que estava dando certo porque eu tinha muito número e eu conseguia, eu trazia muita venda também, né? O pessoal me seguia lá, fazia as compras no negócio, na loja, no e-commerce que a gente tinha, e aí convenceu que dava certo. E aí viu que eu viajei internacional, no outro eu fui de novo. Bom, nisso aí, esse monte de idas e vindas nesse sobe e desce, já largando o emprego CLT, ali a parte trabalhar com data center no final de 2014, foi em outubro de 2014, dezembro de 2014 que eles me mandaram embora. Eu realmente estava já desencanadaço de trabalhar, não aguentava mais ir para o trabalho. E aí, nessa de cobrir mundial, viajar, tudo, com muito orgulho eu conheci 17 países, e depois eu vou contar um pouco do Free Fire mais para frente, e conheci o Brasil inteiro também. Já a gente entra com Free Fire. De norte a sul. De norte a sul. Do Brasil. E hoje está no sul. Hoje estou morando em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tô longe da capital de São Paulo, da minha terra natal. Então, muita coisa aconteceu, e nesse meio tempo também, como o jogo oscila muito, né, de demanda profissional, as vendas caíram com um pouco da crise de 2014, né, a era Dilma, não vou nem entrar muito nesse assunto, mas sim. aí eu tava
num ponto de voltar para o mercado de trabalho e pintou uma oportunidade de esporte interativo, no saudoso esporte interativo, que não existe mais, virou TNT, né, comprado pelo grupo da Warner lá. E eu concorri com uma vaga, era produtor de games e esporte eletrônico. E eu passei. Eu acho que foram 2.000 candidatos, foi candidato pra cacete. E eram 2 vagas, e eu peguei, demorou, eu fui aprovado, mas demorou para começar. E aí eu comecei, quando eu lembro que eu comecei, não deu um mês, caiu o avião da Chapecoense. E tinha um amigo meu do jogo, do Crossfire, que é outro jogo que eu trabalhei, que manjava de avião, ele me ajudou com algumas moral lá, que eu ajudei o pessoal da reportagem para fazer matéria, dia atrás desses caras. E aí voltei a ser CLT por 2 anos, né, produzindo, eu já estava um pouco desanimado de produzir evento, e o Point Blank não virava muito. E aí trabalhei até o final do esporte interativo, quando teve o corte, né, mandaram mais de 100 e tantas pessoas embora, isso em 2018. Mas em 2018 eu já tinha reativado meu canal, de voltar a gravar, de fazer as coisas mais engajado, então eu já estava... Você queria a liberdade da CLT, mas você também não ficava ali naquele vai e não vai, né, meu? Não sossegava. Então, para mim, não... rapaz, e aí cortou, eu já estava gravando, eu já estava voltando a narrar, conseguia fazer alguns eventos ali para fazer uma renda extra, pouco, mas fazia. E aí em 2018 eles mandaram embora, e aí eu coloquei na cabeça que eu ia fazer acontecer. E aí em 2019, aí comecei a produzir, junto com um amigo meu, Chequi, o Hélio, um carioca. De todos os eventos, eu já fiz muito campeonato com ele. Ele fazia parte de inscrição, tudo, e eu fazia parte de transmissão e narração. Ele fazia parte de inscrição, botar a molecada na partida, toda uma trabalheira que requer um campeonatinho minimamente bem produzido, que é a parte que a galera não vê, né? Uma coisa é você abrir ali e tá o campeonato rolando, mas por muita coisa acontece nos bastidores. E aí a gente começou a fazer evento de Free Fire, e aí eu comecei a fazer evento de fala Free Fire mesmo, né? Free Fire, não. Free Fire no brasileirado. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer, veio o convite da NFA, e aí explodiu o Instagram, o jogo cresceu, a NFA cresceu, o Samuca... Mas a primeira oportunidade surgiu, então, com esse seu amigo. Com o Free Fire, veio para trabalhar com o Free Fire. A gente conseguiu um apoio de um outro amigo nosso, do Marlon, que ele tem um meio de pagamento, tudo, e ele vende a moeda do jogo também para comprar itens dentro do jogo, e ele patrocinava esses eventos, e a inscrição dos campeonatos era uma renda nossa. Então eu tirava ali, sei lá, R$50 por noite, assim, de transmissão. Mas e aí, você imaginava que isso aí ia virar a sua profissão? Cara, que eu ia ganhar um bom dinheiro narrando, não. Até então, não. Impossível, primo, porque você não se via a caster, né? A função caster só atuando com isso financeiramente bem, né? Financeiramente bem que eu tô falando em termos brasileiros aí, em cifras brasileiras, pelo menos uns... Comparando, eu acredito que você está comparando com a falsa estabilidade que a CLT causa nas pessoas. Sim, sim. Não, isso aí tem a minha opinião, mas é um pouco polêmica também, né? É uma utopia, né? E sei lá, às vezes depois que o tempo vai passando, você começa a entender muita coisa do mercado de negócios, o próprio business, né? Mas assim, voltando rapidinho, aí veio a oportunidade da NFA, a gente cresceu junto, fizemos muita coisa, e aí em 2022 eu virei o narrador oficial do jogo, né? De ser convidado pela própria Garena, do Free Fire, e aí de 2019 até alguns meses atrás, foi tudo Free Fire. 100% Free Fire. Mas de um tempo para cá, principalmente isso conversando com psicólogo, em terapia, entendendo um pouco mais, de 2022, do tempo que foi o meu auge, minha alçada maior como caster, de ser narrador oficial do jogo, eu desanimei muito, comecei a desanimar de fatores pessoais, tudo, porque eu entendi que os bastidores do esporte eletrônico, ele é... Não, calma, então segura. Vamos falar dos bastidores, calma, que você tá emocionado. Muita que você mandou a pergunta, eu já ia responder. Não. Calma, que tem muita coisa aqui pra gente conversar antes desses bastidores aí, porque você passou por muita aprovação, né? Sim. Então aí a gente colocando ali, não é todo mundo conhece o Samuca, tem aí a emoção, né? É a voz ali da narração, mas poucos conhecem a trajetória, né? É o famoso, todo mundo vê
as pingas, mas não vê os tombos. Sim. Mas assim, vamos lá, vamos jogar essa resenha toda aí em cortes, em etapas. O evento que te virou a chave. O evento Hoje, que virou. você fala assim, qual foi, aonde virou a chave e falou, meu, é isso que eu vou fazer. Primo, foi lá em 2016, foi o auge ali, e eu vou contar a história e eu concluo com uma coisa que foi um fator que deu uma desanimada também. Em 2016, eu e o Murilo Show, hoje narra a Kings League, um evento de futebol aí do pessoal. Legal. Uhum. E nós fomos para a Coreia do Sul. Nós fomos para a Coreia do Sul. Boa. E lá a gente conseguiu narrar, transmitir em loco o Brasil, o time brasileiro, sendo campeão mundial. Então, em 2016, ao vivo, nós estávamos lá, a transmissão acabou 6 da manhã, horário brasileiro, e a gente tinha 10 mil pessoas na transmissão. E aí foi muito louco. Fala uma coisa, dá frio na barriga? Primo, eu chorei, né? Quando acabou o campeonato, eu chorei porque a gente passou um perrengue para estar lá. A gente tirou dinheiro do bolso, a gente não contava com o patrocinador, a Ungame não apoiou nada, a Ungame, dona do jogo, pagou o nosso hotel. E passagem, comida, tudo a gente que fez. E ainda eles fizeram exigências. Foi uma das decepções ali, mas assim, uma coisa que fez parte, para eu apanhar e entender depois que... Ajudou a crescer? Muito. E aí a gente viu então é bom. Leva como aprendizado. Como caster, a gente chegou no topo. A gente conseguiu ver o time brasileiro sendo campeão mundial e a gente estava lá. Coisa que não sei se teve outras pessoas que fizeram isso, né? Fora do país, né? De encarar uma viagem, pô, a gente conexão em Abu Dhabi, 14 horas para lá, depois mais 8 até Seul. E aí a gente chegou mais cedo, porque os jogadores iam chegar só na sexta, a gente chegou na terça. Eu e o Murilo, a gente passeou, fez um monte de coisa lá, turistamos de metrô, porque não tinha dinheiro. Gravei um monte de vídeo, gravei Murilão jogando boliche, mostrando cueca, o cofrinho. Foi resenha pra cá, mas assim, no final, quando acabou o campeonato, ali, eu nunca... Primo, eu acho que essa parte de você falar de virar a chave, eu acho que foi nesse momento de ver o Brasil ser campeão mundial, foi, cara, vivemos um auge de emoção. Tem potencial. Sim, de tudo, de público, de grana. Fizemos um dinheirinho bom com a live, sim, porque a gente conseguiu uma parceria naquele momento lá para transmitir numa plataforma de live. Fizemos um dinheirinho que justificou a gente ficar fora de casa uma semana lá. Mas assim, a parte emotiva de estar lá e ver o Brasil ser campeão mundial, os meninos jogando, os meninos treinando e ver eles conquistando ali, valeu muito mais do que o dinheiro, do que essa virada de chave. Em termos de emoção. E ali, eu até falo com o Murilão, falei sempre, falo direto. Isso a gente zerou a carreira, cara. É como se fosse, sei lá. Você foi narrar a Copa do Mundo, cara. Você foi Tanto que você, não só para mim, mas com a grande maioria do público, nas grandes comparações ali, você é o Galvão Bueno do jogo, meu amigo. Você era o cara do jogo, meu. Primo, eu posso falar que... O que você fez ali, você é referência. Eu acho que eu era referência muito mais no pacote completo de fazer pelo cenário, de produzir campeonato, de produzir conteúdo e narrar do que propriamente só como narrador. Eu tive o reconhecimento como caster, né, do cara que narrou muito tempo, os picos de transmissão, picos de audiência nas transmissões do cenário emulador, principalmente, era eu que estava narrando. Pô, fiz transmissão com a Loki 2 vezes, com os caras do funk, eu fiz umas coisinhas que, assim, eu não esperava que ia acontecer. Mas eu não considero o melhor, eu nem quero, eu nem trabalhava para isso, mas assim, como pacote completo, eu me considerava diferenciado. Eu me considerava diferenciado porque, tanto que eu alcancei mais seguidores que todo mundo lá na época, é uma coisa que no final o mundo deu muita volta, né, do próprio jogo, mas no pacote completo de produzir campeonato, produzir conteúdo, entrevista, porque eu não sossegava, tinha gente que só narrava, e não tem problema nenhum. Nunca achei problema. Meus amigos sempre a maioria deles só narravam, comentavam. Mas ninguém via essa parte que você está contando. Por isso que todo esse pacote completo que você está dizendo aí, ele transformava a sua narração num auge, porque vinha energia nisso daí, né? Vinha uma coisa que te impulsionava, que não é só narrar. Só narrar tem vários narradores, eu já acompanhei alguns jogos.
tem vários narradores, mas quando você coloca energia em cima disso daí, difere de tudo. E aí que eu acompanhava você e vinha lá, pô, narrador, Samuca, a molecada ficava maluca, isso aí eu lembro também. Então eu te comparo fazendo essa analogia ali com o narrador esportivo, o Galvão Bueno, porque eu via realmente ali que quando você estava transmitindo era loucura. E aí me fala uma coisa, numa transmissão, qual foi o momento mais tenso que você pode me contar? Tenso, mas tenso de falar, meu, quase Tá. quase deu Teve. ruim, quase deu ruim, mas não deu ruim. Não, mas. Ou não, e um momento legal, um momento que você possa falar que é divertido. Não, tiver Manda aí. vários. Né? Vai, mas assim, o que tá Não, fresco na memória. escolhe um. Não, Escolhe são dois, né? mais, Mas eu mais consigo contar punk. rapidamente. O punk foi quando eu fui fazer o palco lá na CCXP com o evento do Alok. E eu tava no palco, eu não ia narrar nem comentar, eu estava lá meio que apresentando, interagindo, entrevistando o jogador no intervalo e tal. E o avião do Alok não pousava no aeroporto, bicho. Não pousava em Congonhas, não pousava, cadê o Alok? O evento já tinha acabado. E quando eu vi, tinha. E aí a CCXP já tava meio que todo mundo lá e todo mundo já sabia que ia ter show do Alok e tal horário, sei lá, 18 horas. Cadê o Alok? Cadê o Alok? Cadê o Alok? E aí a produção, cadê o Alok? Eu falo, cadê o Alok? E eu não sabia mais o que falar, primo. E aí começou a montar a gente. E eu falava pra galera, liga o celular, liga o LED do celular, vamos gravar, vamos fazer ola. Aí fazia ola. Aí fazia não sei. Quando eu vi, papo de, assim, foi o que falaram na época, mas tinha, sei lá, 4, 5 mil pessoas na frente do palco que eu tava lá, e eu enrolando o público, mas até que, enfim, o Lazarento do Alok chegou, eu acho que deu algum problema do avião não pousar, por causa de vai tempo. Estar nos assistindo aí, o Alok vai assistir, um abraço pra ele. Sim. O Alok, não, ele é parceiro demais, tá louco. E aí, cara, gente, isso foi muito tenso, porque eu não sabia mais o que falar, do que fazer, e segurar, de tancar aquele monte de gente na minha frente. Eu falei, cara, e aí foi tenso. E o outro, esse foi, eu me preparei psicologicamente, no dia de uma transmissão da LBFF, né, os caras, e era transmitido na Rede TV. Então foi a primeira vez que eu narrei para a Rede Nacional. Foi uma das primeiras vezes, né? E numa desses eventos aí, acho que era final, levaram o João Kleber para a final. Putz! Para. E adivinha em qual partida ele subiu para comentar junto? Na minha, na que eu tava narrando. Tinha 3 duplas de narração, 4. 3 duplas, não lembro. E aí, na minha vez, tudo. E eu gostava no Free Fire, o pessoal pega as motinhas, né, para andar no mapa e tal. E toda vez que alguém pega a motinha, fazia a tomia do Randandan. E aí eu fazia isso e eu pedia pro comentarista, ou para quem tava comigo, para imitar uma moto. Faz uma moto aí para nós. E o cara em cima da moto aqui no jogo. Aí fazia. Aí cada um imitava de um jeito e eu trollava. Falei, nossa, cada um fazia react ao vivo, né? React ao vivo. Imitava a moto e tal, foi uma merda. E aí o João Kleber sentou do meu lado, e aí conversa que ele montou, isso no meio da partida. Eu falei, João Kleber, faz uma moto pra nós. E ele fez, vrum, vrum, ficou horroroso. Aí eu falei, mais ou menos. Rapaz, eu lembro que quando eu pedi pro João Kleber fazer a moto, o pessoal do Switch lá, o pessoal que opera a transmissão, TV, live, YouTube e tal, eles davam risada no meu ouvidinho. Mas quando foi o João Kleber, o meu diretor, na hora, no meu ouvido, você não pediu isso, não. Você não pediu isso. E eu já tava lá, eu quero que se foda. Eu já tava no ao vivão lá, que se lá. E ele fez, deu risada. Foi uma moto mais ou menos aí. Mas isso foi um momento que eu fiquei nervoso, porque é um cara de nome nacional, todo mundo aí, sei lá, 15 anos mais, talvez conheça ele. E ali ele ficou do meu lado. Pera. Para. E aí virou meme e tal, e foi um momento que foi muito prazeroso e tenso ao mesmo tempo, de ter um cara grandão, gigante do lado ali, e tá ao vivo na TV, pô, e eu pedindo pro cara imitar a moto, mas tudo bem. Pô, que legal, era isso. Meu, que legal. Cara, essas resenhas aí são não, infinitas, né, são muito. E se falar das viagens, então... Falar da viagem. Falando em viagem, teve uma que você comentou comigo que eu lembro que você foi para Manaus. Várias vezes eu fui para Manaus.
Aí você foi a pedido até, acho que, da prefeitura, fazer um Isso, evento fizemos um lá pro evento com o pessoal. apoio do governo, do estado, os vereadores também da Legal. cidade, a Alessandra, que é deputada, estava lá também. Não, é um evento, assim, obviamente tem viés político quando eu falo de o povão tá lá e o pessoal quer voto, e é uma forma de fazer Sim, campanha sim. política também, indiretamente. Mas o povo manauara mesmo, o pessoal de Manaus, do Amazonas em si, era um pessoal que, pelo menos eu sentia que muito carente de evento, né? E é um pessoal trabalhador, guerreiro, que é engajado com tudo, sabe, Sim. energético, e eles precisam de evento. E aí, quando tinha evento lá, era o fervo, né? Aí conseguia arrecadar 10 toneladas de evento, de alimento. Foi legal Alimentos. para Ó, que conheci legal. Essas Manacapuru, que é ali do ações. lado, conheci Tefé, fui para Tefé 2 vezes, cidadezinha 70 mil habitantes no meio 2 dias e meio de Manaus até lá de barco, na ida, 1 dia e meio na volta, 40 minutos de voo, 3 voos por semana. Perdi meu voo, que não tinha tempo para pousar. Ih, prima, a história infinita. Da mesma forma que você tem um monte de aí nos seus voos indo para a China e tal, tem o meu também com um jogador. Eu fui fazer trilha lá, Sempre, né, cara? fiz trilha, peguei jacaré filhote na mão, os índios cortando, abrindo a terra para nós ali na trilha. Cara, é umas coisas que, assim, que vai longe, assim. Se eu for contar cada uma que eu for lembrar aqui, nós vamos longe. É um Brasil dentro de um outro Brasil, né? Sim, sim. E aí, É, pessoal de é. Belém, fiz evento em Belém, Salvador. Ah, fiz de tudo. Um monte. E qual foi o lugar? E qual foi o lugar? Esse foi um lugar que vamos considerar exótico. Mas qual foi um lugar que você fala, meu, aqui foi o oposto, completamente oposto do que você viu em Manaus? O oposto que você. Ah, cara, a gente fez um evento em De tudo, Fortaleza. de tudo, de tecnologia, Ah, de estrutura? de estrutura, e o pessoal também com a mesma energia que os Manauara tiveram. Ah, em termos de estrutura foram os mundiais, né? Teve um Mundial de Free Fire em 2024, que eu tava lá e tudo, mas que eu participei efetivamente, ali de bastidor, tudo, foi a final do CBLOL, em Recife, foi absurdo. Eu estava trabalhando no esporte interativo, então a gente entrou por acessos ali de imprensa e tal, foi muito doido. E teve a final do CBLOL também no Allianz Parque, estádio do Palmeiras em São Paulo, que esse para mim foi gente do céu. Só de ver aquela lona termoacústica lá de 200 metros de altura, telão para tudo quanto é lado, da galera vibrando para cada morte do personagem ali dentro do jogo. Aí a galera gritando, palco gigantesco, jogador saindo não sei o quê, filmando Que helicóptero, o loucura jogador indo. isso, hein? Não, negócio Que surreal. loucura, hein? Que loucura. Eu acho que temos E me fala uma de. coisa, se a gente tá falando aí do auge, você contou um pouco ali do que se passa, né, dessa trajetória toda sua aí. Dá para viver de Free Fire? Ou de qualquer outro jogo nesse sentido? Primo, se você fizer uma pesquisa pro Gemini ou ChatGPT para fazer investigação disso, ele vai falar que dá. Você tem que E ser na muito. realidade? E na A real? Qual é a realidade, real? cara, assim, só de transmissão, de narração, muito difícil. Vai ter que. Vou dar um exemplo hoje, um baita amigo meu, virou um amigo que o jogo me trouxe, que é o Carlão, Carlos Andrade. Carlos Ele é Andrade. Carlão, espetacular pessoa, vai ser pai, virou um amigo, um cara que eu torço muito por ele. Ele é o narrador oficial hoje do jogo, excelente narrador. E ele pega, e assim, e ele, com essa responsabilidade agora de ser pai, eu vou usar ele como exemplo porque ele produz o próprio campeonato, ele narra os próprios campeonatos, ele narra campeonatos de outras pessoas, então ele ali tá pulando, óbvio, vem demanda profissional, ele tem que atender, tudo que querendo não é trabalho, não dá para falar não, mas assim, tem que ser nessa correria que ele tá, como caster, né? Assim, você viver unicamente como narrador de um jogo só, de um campeonato só, tudo esquece, não tem como, a conta não fecha. E os salários, acredito eu Ou que não são seja, tão altos também. mesmo estando no topo, a situação financeira ela é algo que vem a incomodar, Sim. digamos assim. Você teria que fazer um trabalho muito amplo de rede social, influencer, fechar com marcas, tentar fechar com marcas é uma coisa que está muito mais abstrata hoje em dia. Então, E o você Carlão, ele é passou meio. também Eu uma parte tive dessa quando você estava no topo? Primo, no topo, com o NFA, com o meu podcast, com plataforma de live,
eu tive uma boa segurança financeira. Foi uma época que eu ganhei um bom dinheiro. Mas só com o jogo. Mas só com o jogo. Só com o jogo. Cara, não, eu vou falar não, que não dava. Não dava. Eu vou falar para você viver em São Paulo, pagar um aluguel ou financiamento de uma casa, ter um carrinho, um carro arroz e feijão. Não paga, a conta não fecha. E olha que eu sabia lá que meu salário era, comparado às outras pessoas, era melhor, né? Não sei, por N razões. Mas a conta não fecha. Não tem como você pagar contador, essas coisas. E com essa experiência toda, qual é o conselho que o Samuca deixa para quem quer viver de jogo, de esportes? Cara, assim... Qual a sua direção, vai? Desde sempre do Point Blank. É uma carreira muito volátil, igual o futebol. Um dia, se a pessoa quer ser jogador, se ele passar por uma fase, ele não vai ter renovação de contrato. O salário base, eu vou falar do Free Fire, é R$1.000. Tem jogador que ganha 8, 10, né? Mas é um salário infinitamente baixo. Mas comparado à realidade brasileira, acaba virando o sonho de muita gente. Pô, moleque viver de jogo, morar em São Paulo, mas são contratos de pouco tempo, 3, 6 meses, né? Para ganhar R$1.500, R$2.000, sei lá, do melhor de um bom cenário aí, 3, 4 mil reais, 5 mil, por pouco tempo, não é uma coisa que vai mudar a vida. E o pessoal sempre deposita 100% da esperança em cima disso. Eu falo que não tem isso. Mas tem que considerar que nós estamos falando aí de uma molecada que até então não tem. Não tem formação, não tem nada. Não tem formação e também não tem. Pai e mãe não deixam fazer outro tipo de trabalho. E querendo ou não, é um tipo de trabalho, né? Você viver do jogo, ele é um tipo de trabalho. Exige familiar responsabilidades e tudo que envolve, né? Cara, ou a dica ou é algo mais. Não dá para viver só de jogo. Tanto que os jogadores principais, eles também fazem live, eles criam conteúdo. Então tem que ir além. Porque se calhar de você ficar sem um time e tudo, você tem uma outra estrutura por trás para manter financeiramente, pelo menos, a torneira ali pingando, né? Não secar. Mas assim, é uma pergunta bem difícil de responder. Dá para viver de jogo? Dá para viver de jogo. Só que você tem que fazer muito mais do que só o que o pessoal vê, que é pegar e jogar. Treinar, ser de um time, né? Porque ali nós estamos falando da elite, vários jogadores aí que dão certo, jogam em altíssimo nível, mas tem que performar lá, tem que ter acompanhamento. Tem também as decepções de times que não pagavam salário. Imagina, você sai da tua casa, o moleque veio lá de Natal, saiu de casa, deixou a mãe em casa com o sonho de, às vezes, ganhar um salário baixo, mas de alimentar essa vontade de viver de jogo e chegar lá e nem receber salário. Nós vamos entrar nesse ponto aí. Essa é a parte obscura que me fez largar tudo alguns meses. É aí que entendeu? Tá. Exatamente. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que te fez? Quando você decidiu parar de narrar? Foi por causa dessas questões? Foi uma escolha? Foi falta de perspectiva para você ir mais à frente? Porque você já chegou no topo ali. Para onde vai depois disso? Exato. Então, assim, depois de narrar a LBFF, o narrador oficial, eles fizeram, um monte de gente saiu, né? Mantiveram só 4 pessoas. E éramos em vários, né? 12, 14 casters, não lembro. E eu já estava meio que desanimado de narrar, mas assim, alguns tombos, foram vários, tá? Eu não vou lembrar de todos, mas de plataforma de live não pagar. A gente fazia os eventos na plataforma de live, a gente não recebeu. De pessoas desse meio que realmente quererem passar a perna na gente, se aproveitam do nosso trabalho, mas no final querem que você se lasque. Tem muito disso de ego, de não sei o quê, de ganância. E às vezes você. Só te cortando um pouquinho, isso tem em todos os lugares, tá? Sim, não, calma. Isso não é um mérito do. Sim, eu sei. Trabalha nesse daí. Tinha lá. Na Activity tinha o companheiro de trabalho lá complicado. Informação para depois tentar passar a perna. Eu mesmo posso te falar que eu já atendi algumas empresas dentro da área ali do comércio exterior e fazendo a consultoria ou até mesmo trabalhando com as empresas, no qual eles querem absorver o máximo possível e buscar te descartar. Só esquecem, né? Ou quem está na gestão esquece que o profissional, para estar engajado daquela forma
e ter conquistado o que conquistou, até mesmo para poder passar essa informação ou gerar, né, gerar essa receita para dentro da empresa, ele teve tudo isso que você já falou, né? Passa por Sim. perrengues, passa por dificuldades, passa por todo esse quesito aí, esse quesito que na verdade é construção. Mas eu só quis te interromper porque isso realmente é uma coisa que infelizmente ocorre É do ser humano, né? e nós é do ser humano e nós que conseguimos reverter isso daí em benefício para o nosso crescimento e aqueles que conseguem também, parabéns. Mas vai lá. Não, tranquilo. E aí, juntou ali, perda do SPEC, foram várias, assim, porradinhas. Me vinculei a uma equipe que o cara era golpista, deu golpe em uma galera, mentiu para todo mundo. Eu tomei atitude de, às vezes, parar de seguir uma galera que, ao meu ver, para mim, né, se o cara me considera um merda, por que eu vou seguir o cara? Era basicamente isso. Então, e aí eu parar de seguir gerou consequências também, né? E assim, foram coisas que eu nunca falei em aberto, quais foram as pessoas, tal, e por aí vai. Mas no final... Parar de seguir? Dá um follow. Decisão sua. Sim, sim. Eu mas entendi, E isso me fez perceber da imaturidade do meio que eu fazia parte. Eu comecei cada vez mais me ver longe disso, de não querer fazer parte desse mecanismo que rodava. Tem pessoas, a maioria são pessoas de bem, pessoas boas, mas tem uma minoria que tem grande poder de influência, que, ao meu ver, para mim não agregava nada, e não é que eu quero mal do cara, eu simplesmente falei, cara, eu não quero mais estar com você em nada, né? E comecei a cortar algumas coisas, e uma delas foi parar de seguir, só que isso gerou uma consequência grande também, que gerou outras decepções para mim, e no final tá tudo certo. Foram várias ações de fazer parar. Teve a parte financeira também, de não ter mais demanda, de não ter mais como gerar demanda também. A Garena tirou o nosso spec. A spec, o que é? Você vê a partida de uma forma melhor. E cortou, não avisou. Eu praticamente, é a primeira vez que eu falo isso em público, entre aspas, eu supliquei por e-mail, né, um apelo de que era a única forma de renda que eu e as pessoas que eu trabalhava, a gente tinha, que era produzir campeonato, de arrecadar com um pouco de inscrição, com premiação, com live, com AdSense do YouTube, com plataforma de live, e isso foi cortado de uma forma, e até hoje não tive resposta. Não tive, né? Teve uma pessoa que trabalhava lá, tem uma excelente relação com ele não tá mais lá também, mas assim, foi uma coisa que, foi uma decisão muito fácil de tomar, porque eu já não me via mais fazendo parte desde vamos dizer assim, desde março. E você acha que saiu na hora certa, então? O jogo deu uma piorada de questão de público, no geral, mas assim, não é uma coisa que a hora certa, no meu momento foi a hora certa, para mim. De cada vez. E acontecer outras coisas depois que eu saí, de pessoas que trabalham até hoje com o jogo, e a fala deles para mim é sempre a mesma. Você fez a melhor coisa em tomar a decisão de parar, entendeu? Pelo menos, eu considero uma pausa. Eu tenho vontade de fazer ainda conteúdo, mas de uma forma muito mais leve, menos compromissada. Pelo que você falou ali, é uma mistura de um ambiente poluído, uma questão de injustiça que você considera da sua parte. Obviamente, eles têm a versão deles, mas falando com você, ambiente, injustiça, essa questão do pessoal tentar só sugar essa informação, decepções acabou acarretando aí o término desse... Eu não falo o término dessa profissão porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Amanhã pode pintar uma outra oportunidade aí para você voltar a narrar, um outro jogo, um outro cenário com outras empresas, enfim. São outras pessoas fazendo gestão. E você se vê de novo nisso? Não me vejo mais narrando. Me vejo produzindo conteúdo, ali falando talvez de competição, fazendo os reacts de jogador, torcendo para o Brasil, que é uma coisa que eu vou fazer sempre, independente do time que se classifica para o Mundial. Isso em todos os jogos, né? Não só no Free Fire. Mas assim, o Samuca torcedor sempre vai existir, e é uma coisa que essa ausência me fez refletir em muitas coisas, essa pausa, né? Eu vou voltar, agora vou gravar respondendo perguntas, tal, react de jogador da gringa, acompanhar mais próximo o campeonato, mas nada com super compromisso, uma coisa bem mais leve, que é a coisa que eu tô buscando ultimamente do lado pessoal, né?
Tentar buscar algo que eu gosto de fazer e de bem mais leve também. Vou cutucar eu vou A gerar uma onça. polêmica aqui, eu vou cutucar a onça aqui. O que você considera que as pessoas, né, o público em geral, teria que ver um pouco mais que não é mostrado? É exatamente o que. Ah, prima, isso aí eles não conseguem ver o que não é mostrado justamente a parte que. A gente. Como é que eu vou responder isso? O que eles não veem é a parte que desanima, entendeu? É a parte triste. É a parte de como as pessoas são de verdade. Porque abrir uma live e brincar com todo mundo é normal. Você se comportar com a pessoa, ser político, botar uma máscara e falar. Mas ali os bastidores é uma coisa que acompanhei e tive boas recepções, né? Não só diretamente para mim, mas no geral. Mas isso a gente ouve falar dos profissionais de televisão, que isso ocorre nos bastidores, é algo realmente que é melhor não falar, né? É o famoso Exato. melhor não mostrar, né? E basicamente se replica ao que eu estava vivendo, né? Um cenário que eu não estava mais querendo fazer parte, me estressando, não estava dando dinheiro, não estava dando mais prazer em fazer, e assim, eu vou muito da vibe de ir além de só grana, entendeu? Fazer uma parada que você goste. Sim. Eu tenho muito esse discurso internamente meu aqui, de fazer uma coisa com tesão, não só dinheiro. E aí, eu fui entendendo também que o modus operandi de muita gente é voltado a propriamente grana, puramente negócio, puramente assim, a ponto de se precisar passar a perna, vai passar, precisar mentir para você, vai passar. Eu tive uma grande decepção, gigantesca, de achar até que eu fui culpado em alguns momentos, né, de tentar resolver isso e de não ter resposta também de pessoas que mentiram para mim, né, e que mentira, de mentir mesmo. E mas que hoje. Falta, o que você acha que você hoje falaria para o Samuca lá de trás? Teria que ter um acompanhamento. Você acha que faltou um acompanhamento mais próximo de um jurídico, de um gestor? Faltou eu ser menos bonzinho. Eu confiei muito nas pessoas desde sempre. Eu acreditava muito no que a pessoa, então eram promessas, não sei o quê. Ah, mas você não vai poder estar aqui, então tem que chamar outra pessoa. E no final tudo foi online e o que me contaram não passou de uma mentira e não fizeram nenhuma questão de reparar isso. E no final eu entendo que era para ser assim, eu aceito que seja assim e tá tudo bem, mas ao mesmo tempo não tem como eu achar que a solução de um cenário como um todo, ou de como funcionam as coisas no jogo, então, mas tá aí na no mão caso, de uma pessoa, de um precisaria negócio. de alguém empresariano? Não é nem isso, precisaria de gente honesta. Como ocorre no... Não precisaria de gente honesta, é isso. Acabou, não teve honestidade, não tem. Não tem. Tem gente que tá devendo o jogador time até hoje. Tem gente que não paga o jogador que jogou pelo próprio time. Isso tá parecendo o nosso futebol brasileiro, né? Exato, é uma réplica. Desde de quem organiza tem problema, até os times que jogam tem problema, e dos jogadores entre eles tem problema também. Ali os problemas que o jogador tem de ego inflado, ganância, isso aí comparado a outras atitudes, isso aí não é nada. Isso aí é meia dúzia ali e tá tudo certo. O resto é tudo moleque gente boa, querendo jogar, querendo performar, querendo realizar os sonhos e por aí vai. Mas é isso. Essa é a parte ruim, é a parte que infelizmente tomou mais força no ano passado, que me fez realmente dar uma pausa. Se eu for voltar, eu não sei, mas não é uma coisa que passa na minha cabeça hoje. E qual que é o seu sonho profissional que ainda não saiu do papel? Sonho profissional? Já que esse cenário não está muito... Esse cenário de jogos ali, como você disse, né? Você é o Samuca que torce para os amigos ali, que tem um amigo que é narrador e tudo mais, mas você tá voando para outras bandas, né? Você tá aí alçando voo para outros lugares aí, aproveitando todo esse know-how seu, né? O que você tá tirando do papel e o que você ainda não tirou do papel? Quer dizer, o que você não tirou, eu vou até refazer essa pergunta. Por um simples
por um simples fato. O que você não tirou do papel, mantém em silêncio. A hora que alçar voo e sair do papel, aí sim, aí você volta e informa. Mas conta o que você está fazendo hoje. Como é que o Samuca está hoje? Tá. Que eu sei que tá voando. Como caster, eu me realizei lá em 2016, né? Eu falei, eu zerei ali, não tinha mais o que fazer, né? Qual é a emoção maior de um narrador de futebol? Narrar o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. É isso, entendeu? Essa é a emoção maior. E eu passei por isso, uma analogia muito mais simples, né? Obviamente, nem se compara, mas estando lá na transmissão, tudo choradeira, emoção, os jogadores botando o troféu de campeão 10 minutos depois, ali eu me realizei. O que eu tenho uma vontade muito grande é voltar a viajar com o trabalho. Isso é uma vontade grande, né? Eu estudei muito cenário no ano passado de mudar de alçada de conteúdo, eu fui para conteúdo automotivo, mas calhou de dar uma pausa também por alguns problemas principalmente de direitos autorais que eu pisei na bola, mas está tudo sob controle, é só reestruturar. E também a parte da agência de conteúdo, e redes sociais, que é uma coisa que eu estou me aperfeiçoando profissionalmente, estou fazendo curso, estou fazendo um pouco de tudo, para entregar esse monte de coisa que eu aprendi nesse tempo todo, entregar para o negócio às vezes aqui na cidade, a parte de SEO de vídeos, fora também, você me ajuda muito nesses direcionamentos também, profissionalmente também, mas respondendo a tua pergunta, é a parte de agência, eu estou indo para o caminho da agência, de cuidar dessa vez das redes sociais e dos canais de YouTube, o que for, de pessoas e negócios. Basicamente isso. Eu estou indo para esse caminho. Já estou nesse caminho, né? Já estou. Muito bem. E o que está no papel fica quiet. Fica quiet, exato. Os planinhos. Os planos deixa. Mas tá indo, tá fluindo. Deixa primeiro sair, alçar voo, né? A gente tá falando aí toda hora de voo, você ainda tá tirando do hangar e taxiando. A hora que estiver voando aí. Aliás, quando estiver voando, não precisa falar, né? Quando estiver voando é só divulgar e o público já vai saber, quem te segue apoia, os que gostam de você vão sempre te apoiar, os que não gostam de você vão continuar não gostando, vão ficar com mais inveja, e é assim. Então aos amigos tudo, aos inimigos os vigores da lei, seja ela divina ou humana. Boa. E assim vai. É assim que a gente tem que ser, cara. A gente tem que viver bem, pra cima. Certamente isso tudo te deu uma base para você fazer o que você faz hoje. Esses erros ali que você pode considerar que você cometeu também vão ajudar com que você não cometa hoje para poder fazer o seu novo negócio. E, infelizmente, essa questão ali de pessoas que não honram, pessoas que tiram proveito, de novo, isso tá em todo lugar, cara. Isso aí. Agora, o importante, uma coisa muito legal que eu sempre vi, foram sempre crianças. A gente fala de jogos ali, tem um pessoal com mais idade, mas também tem uma molecada mais nova que se espelha em você, né? Sim. Se inspira e se espelha em você, né? Sim, quantas vezes eu recebi vídeos de molecada me imitando, narrando, né? Quantas vezes isso aconteceu, né? Começou! Porque, ai papai, olha o Samucão, ai papai, que delícia, já falar. Assim, lá em Manaus, principalmente, foi muito claro isso, o carinho dessa molecada. Aconteceu anteontem, eu fui na farmácia aqui comprar um remédio, e eu vi que o menino, ele atendia assim, ele ficava olhando para mim, mas olhou, o menino que estava me atendendo, olhou, mas fixou o olho na minha cara mesmo. Fixou o olho na minha cara. Aí quando passei meu nome e tal, para pegar o descontinho ali, o CPF, ele, cara, eu te conheço de algum lugar. Falei, conhece? Você jogava Free Fire, né? Eu, pô, Samuca. Ele falou, Samucão. E aí, cara, assim, quando você fala do público jovem, isso foi muito, principalmente na pandemia, da galera em casa e tal, mas eu tomei uma proporção muito forte em outro patamar, foi quando eu estava em Chapecó, no evento que eu conheci a Stephanie, inclusive, minha atual
patroa, minha atual mulher. Boa. O Mailton, lateral, naquela época da Chapecoense, ele entrou, porque era um evento em Chapecó, e tinha coisa com a Chapecoense ali, umas ações com a Chapecoense, só que eu não conhecia ninguém, essa é a verdade. Eu tava lá perdidão. E aí começaram a chegar os jogadores da Chape, o goleiro e tal. E aí chegou um cara na minha direção, e ele veio e me abraçou. E aí ele falou assim, Samuca, você não tem ideia. Não, aí ele falou, vem cá, deixa eu te apresentar para minha esposa. E eu não tava entendendo nada. Falei, que jogador aqui, que eu nem conheço, tá me chamando para ir conhecer a esposa dele. No final, esse jogador era o Mailton, e a esposa dele me abraçou, e ela falou desse jeito, olhando para mim, você e o Cabelo, vocês foram nossos melhores companheiros durante a pandemia. Porque nas transmissões da NFA, era eu e o Cabelo que tava ali no front, fazendo a galera rir, a galera se emocionar, eu fazendo tudo, então, e eram 3 transmissões por semana. E a galera do Free Fire que acompanhava tudo, tava lá. Eu lembro que começava a live, contagem regressiva, tinha 100 mil dispositivos, 100 mil pessoas na live já. Na contagem regressiva. Caraca! E o pico de audiência foi 580 mil dispositivos conectados na final, isso em 2020. E aí ele ter falado isso pra mim em 2024, ele ter falado isso pra mim me pegou muito, porque é um adulto, cara... Pouca gente sabe disso, mas é um reflexo gigantesco do seu perfil, cara. Sim. Porque você imagina, as pessoas, por exemplo, todo mundo vê o jogador, né? E você receber esse tipo de informação... É muito louco. Da mulher do cara, tipo, o pessoal adulto falar isso. Aí teve uma, que aí você sente o carinho da galera mesmo. Eu tava indo pra Mogi Mirim, onde eu morava, na rodovia ali tava nas Bandeirantes, parei no McDonald's, no drive-thru. E o moleque, 2 vezes no mesmo McDonald's eu fui reconhecido, por 2 pessoas diferentes. A primeira foi, cara, eu conheço essa voz. Ele nem fudendo, saiu gritando pra todo mundo, Samucão tá aqui, eu sem entender nada, tal, foi, me dá uma batatinha maior então, né, falei pra ele brincando, e aí ele saiu, eu saí do carro, tirei foto com ele, aí ele chamou mais uns 2 lá que conhecia, e eu tirei foto com ele, e na outra vez, passado uns 2, 3 meses, parei no mesmo drive-thru, o moleque, já no meu drama pessoal, que minha mãe com tumor cerebral, você sabe bem, parei lá, fiz o pedido e ele falou assim, do nada, Samucão, tua mãe tá bem? Como tá sua mãe? Do nada. Caraca! E aí me pegou muito, cara. Ele, como que tá sua mãe? Eu falei, cara... Ele foi lá, ele nem de se lançar o pedido, ele foi lá na parte da entrega do pedido, e ele, aí, como é que tá sua mãe e tal. Então ele sabia da minha vida pessoal também, do que eu expunha, né? O básico ali que eu expunha do problema da minha mãe. E ali, cara, ali pegou muito. Então... calhou de ter carinho, de preocupação e de ter toda essa galera aí de molecada me imitando, de molecada tirando foto. Eu fui comprar material para a obra que a gente tá fazendo aqui na casa, o molecadinha lá do andar de cima, lá da loja, que tem tipo 2 andares a loja, uma lojona de material de construção. Né? O moleque olhou e falou, Samucão, eu só olhei assim, ele nem fudendo, já foi chamar um amigo dele, já desceram os 2 com o uniforme da empresa para tirar foto, aconteceu lá em Chapecó no mercado, no molecada que sacola o pedido ali, põe o pedido seu no mercado ali, põe o pedido não, põe o sim, que põe as compras, né? Samucão, quando ele foi, Samucão da NFA tá aí, não sei o quê. Quando eu vi, tirei foto com 5 moleques do lado de fora. Assim, é uma coisa que vai continuar acontecendo. Essa molecada, a maioria. Que bom. Tem esse carinho. E não é só a questão, é um fato que, assim, cara, você é um cara super do bem, tem uma energia que é fantástica. Eu sou além da parte do primo, mas eu sou super fã seu. E é isso, cara. As pessoas precisam. Você fala de tirar foto, que é aquela lembrança do que o moleque tá vendo ali na tela dele, né? Foi da TV, do YouTube, mas enfim. Sim. E hoje em dia todo mundo tem tela na mão, né? Meu, um moleque, infelizmente já nasce e põe essa bagaça da tela na mão. Mas enfim, é um reconhecimento aí, um carinho muito grande, né? E é muito bacana, porque tem uns que sobe pra cabeça, né, bicho? Vamos lá, venhamos e convenhamos. Tem um pessoal ali que bastou ter um pouquinho de popularidade que fica um nojo.
E é bacana isso daí, e quem te conhece de verdade, né? Eu sou suspeito para falar, mas quem te conhece de verdade sabe, fala, bicho, é o Samuca que tá ali, aí você já vai na resenha, você já interage. Eu lembro um dia, falando desse reconhecimento aí, eu lembro um dia que você estava na casa do Roberts, do meu irmão, e você postou algo lá, e o Roberts falava, cara, qual que é o poder da internet, o poder disso daí? Você falou, fica vendo quantas pessoas entram online se eu fizer um ao vivo agora. Pô, você clicou lá, não sei o que você mandou e, sei lá, deu 200 pessoas escrevendo. Sim, Pô, Samucão, como você tá? E não sei o quê. Então, isso aí essas atitudes eu vejo aí como algo que é realmente assim, não tem como ter isso daí depois que parou, ou depois que não tá tanto em evidência assim, se você fosse um babaca, fosse um sim. cara ali snob, não tem como ter audiência. Isso não se sustenta. Então, cara, fantástico isso daí. Valeu. Muito bom, É, muito. E agora, no Rio Grande do Sul, quer dizer, em qualquer lugar do Brasil que você for, né? E eu lembro, agora eu vou puxar uma coisa de trás para frente, bicho. Você falou dessa, pessoal te olha e tudo mais. Conta para mim, isso aí eu acho que poucas pessoas sabem. Poucas, eu acredito. hum. Poucas pessoas sabem do que aconteceu com a palavra que você falava numa narração, que lá na Malásia significa uma coisa muito feia. Rapaz, não é no. Você vai meter essa mesmo? Não, Ah, cara, não. vou, ah, vou. Essa história, na verdade, isso aí foi antes do Free Fire. Eu comecei a fazer react de jogador de Point Blank lá da Indonésia. Não é Malásia, é Indonésia. Indonésia, Malásia, tá. Beleza. Indonésia. Eu sabia que tava E na Ásia, aí, tá. eu comecei. Um vídeo meu, molecada entrava lá. E eu gravei lendo os comentários da molecada, da Indonésia, dos gringos. E eu falei, cara, vou falar, não tem problema. Não, pode falar. Saia botar controle. Controle é pau, é rola. Botar que é Pô. careca, saia sou eu. Então Tá, eu então sou careca. não precisa juntar as palavras, já tá Isso, certo. Tá, exato. E entendi. aí viralizou eu falando isso, cara. E eu não tinha feito transplante ainda. Putz. Viralizou, mas viralizou em Instagram, tudo. Quando eu vi, eu tava com 300 mil acessos, meio milhão de visualizações no meu vídeo, eu falando isso. E aí calhou Só por de. causa da careca, ó. Sim, e aí, cara, eu fazia live de PUBG Mobile, jogando com os caras da Indonésia, ou seja, minha conexão, eu baixei para jogar com eles de lá. Eu me comunicava em inglês com eles, né? E jogava com eles, interagia com eles. Batia 200, 300 pessoas na minha live, só que o público 100% da Indonésia. E aí eu comecei a aprender as palavras, Só as palavras palavrão, né? idiotas, só palavrão. Não, Só só palavrão. palavrão. Vocês sabem, é que agora eu já esqueci alguns, mas eu falava todos. E eu falava na live, assim, a molecada ficava louca, os moleques davam risada. Aí eles clipavam, faziam o corte ali, publicavam nas redes sociais. Aí quando eu vi, eu ganhei papo de uns 20 mil seguidores só da Indonésia, falando resenha, falando palavrão, cara. Isso foi em 2015, E por como aí. é que você e como é que você descobriu que era palavrão? Ou você falou de propósito? Falei de propósito porque eu pedia, das vezes que eu ia para os mundiais, e hoje não pode mais fazer isso. Mas na época lá, 2014, 15, 16, e eu ficava gravando, eu com a minha GoPro sempre na mão, eu ficava gritando, falando pra galera falar umas baboseiras em português, e eles repetiam, e os vídeos davam certo, porque a molecada brasileira gosta de ver os gringos falando merda. E aí eu estava no clima. Quando o russo pedia para eu falar merda em russo, eu falava também, e ele gravando. Então ele estava no clima lá. Eu aproveitar que ele estava meio altinho também. Era festa Bobeira, né? de Bobeira de molecada, né? Aqui, molecada pura, molecada, mas isso tem 12 cara, anos. isso tem em todo lugar, viu, Samuca? Eu vejo Sim, aqui hoje, eu vejo meus filhos hoje aqui. A molecada trola eles fazem trollagem também, falando coisa em português, isso, ensinando exato. português aqui para uns ucranianos, com os amigos da Ucrânia. Aí eu falo, meu, não faz isso daí, cara. Não faz que uma Cara, hora. mas faz parte. Isso aí é inevitável. Só vai parar com os 30 anos. Antes disso, não para. E aí Quinta série Never End. e para os caras também. Então eles gostavam de ver eu falando os palavrões dele. Sim, pô.
Mas aí, rapaz, aí depois foi quando eu entrei no Esporte Interativo, aí essa palhaçada com a galera da Indonésia acabou. Mas foi algo. Essa resenha foi engraçada. marcante. Foi uma fase aí, uns 3 meses aí de resenha da boa. Que bom, meu. Que bom, que bom, que bom. E esse público, você ainda faz alguma coisa voltada para ele ou pensa fazer alguma coisa voltada? Vou voltar com os reacts de Free Fire da galera de lá. E vou usar a mesma tática que eu usava na época do Point Blank, que é falar essas baboseiras na língua deles. Mas não tão ofensivo, né, meu? Não, mas é na resenha, eles sabem que é zoeira. E aí eu acho que pode ser que dê certo, sabe? Então já tá na cabeça focar nos gringos aí e de react mesmo. E ver se dá certo. Né? Mesmo não dando certo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Dando certo ou não, eu vou fazer, entendeu? É muito mais voltado a prazer em fazer do que número de resultado. Faz uns react de indianos. Cara, aqui passa muito. Eu tenho alguns amigos das indianos. Comidas? Os da comida virou um negócio ali que para poder explodir. Mas eu falo, tem várias coisas, vários assuntos ali, desde comida, até a parte da indústria, a parte de transporte, a própria aviação. É cabuloso, é cabuloso. Tem algumas coisas ali que você fala, meu Deus do céu, como é que pode? E pode. E eu tenho alguns amigos indianos que eles tiram sarro do próprio povo, e é a famosa resenha, a quinta série. Né? Para nós e homem, a mulher não tem muito disso, mas o homem tem, independente se o cargo que ele ocupa, o tão quanto ele é bem sucedido ou não. A quinta série sempre existe, sempre existiu. E esses caras fazem umas palhaçadas, fazem umas brincadeiras entre eles, que eu falo, cara, eu tô te falando diretores de empresas, tô te falando pessoas que são CEO, mas quando estão ali sem na resenha, rapaz, quinta, isso nas viagens quinta série nível hard. Sim, e é uma coisa que não vai acabar nunca, né? Tá o Cauê mesmo, tá aí na resenha com os ucranianos. O Cauê e a Clara ficam nessa, meu. E aqui foi uma coisa muito legal nessa parte. Começa por essa resenha maluca aí, mas, cara, tanto o Cauê quanto a Clara estão desenvolvendo muito o espanhol deles aqui. Muito, 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 muito. Então tem algumas coisas que tentaram já fazer resenha, principalmente com a Clara, e ela fala, isso aí eu já sei o que é, tal, e já deu um corte. Mas por outro lado, eu vejo um exemplo, o Cauê falando russo, cara. Aí ele, é foda. Aí, de repente, com alguns meses de América, tá com o inglês legal, tá com o espanhol afiado, e meteu um russo aqui dentro de casa. Falei, onde você vai com isso daí? Falei, isso aí eu sei que é bobeira. Aí eu ponho, um dia eu tava até falando aqui, coloquei um tradutor, e deixei ligado o tradutor, porque ele vinha com essas resenhas, ele chega da escola, chega a milhão, né? E aí eu coloquei essa resenha, ele falando com ele e tal, ele soltou um negócio em russo, eu gravei, eu olhei assim, falei, rapaz, você respeita seu pai, rapaz. Não, pai, eu tô brincando. E essas resenhas aí, esse pessoal, meu, a molecada adora isso, né? Sim. Mas boa, meu, boa. Vamos chegando ao fim do Talk to Roger com o grande Samuca. Eu espero que todos aí tenham aproveitado bastante. E antes de a gente encerrar, Samuca, deixa a sua opinião aí, deixa a sua mensagem para quem não te vê há muito tempo, né? Você tá ali, você tá online, mas ao mesmo tempo você não tá. Você não tô tem mais no off do que no. Tô mais esse rostinho bonito. Tô mais no background do que no online, né? Mas acompanhando sempre ligado ali a notícia, acompanhei o Mundial, mesmo já tendo anunciado que eu ia pausar. Mas as coisas estão entrando no lugar depois de um bom período de tempestades aí, isso no quesito pessoal, saúde familiar, a perda do meu pai, separação da ex-mulher, então juntou algumas coisas aí que demoraram um tempo, e demoram mesmo, para colocar as coisas no lugar, a cabeça, objetivos, parte profissional, os tombos da parte profissional aconteceram, mas assim, o importante é que eu tô motivado em resolver, me cuidar melhor,
para ter saúde, e tendo saúde a gente consegue botar a cabeça no lugar, né, e fazer as coisas que tem vontade. Então, a cabeça boa e a saúde boa, assim, a cabeça boa, assim, assim, a maturidade foi entendendo algumas coisas da parte de não ter equilíbrio em nenhum lugar, e por aí vai, que a vida é assim mesmo, mas tem como dar uma aliviada em muita coisa para tentar deixar a vida mais leve. É nesse caminho que eu tô, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e em breve o pessoal vai me ver de volta com certeza, né? Já vão me ver, assim, hoje tá na pauta do dia, meu dia hoje, gravar um vídeo e publicar hoje. E inclusive com algumas polêmicas. Vambora, é isso. Boa, segura, rapaz. Calma esse coração. Calma esse coraçãozinho aí. Calma esse coraçãozinho aí. Lembra do que nós conversamos. Tudo que é emanado, a energia volta. E quando que a galera vai ver de fato o Samuca de novo online? Cara, esse mês ainda. Esse mês? Esse mês? Pô, que maravilha. Mês. Não, e aí voltar com os conteúdos automotivos de carro, e aí voltar com de jogo, e eu tô com a questão de querer gravar uns vlogs agora, também de academia, coisa de lifestyle. É mais pra, isso aí... é pra mim, né, registrar. Boa, legal. E para vocês aí, fãs do Samuca, e os que seguem o Samuca, daqui bem breve, Samuca vai estar fazendo conteúdo automotivo aqui nos Estados Unidos. Nós vamos já estar marcado aí esse rolezão legal. Tem um encontro aqui de carros esportivos que é simplesmente surreal. É surreal de ver. Vale a pena ver as máquinas. E vocês que acompanham aí o conteúdo do Samuca no automotivo aí, vocês vão ter belíssimas surpresas e imagens. É isso. Aguardem. Obrigado, primo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Desculpa a confusão nos vai e vem de assunto, mas no final estamos aí. É resenha de qualidade. NEC Good Vibes. NEC Good Vibes. Obrigado aí todo mundo que acompanha o Samuca. E os que me acompanham e está vendo o Samuca aí, deixa aqui, ó. Vai colocar aqui as redes sociais, mas se quiser falar ali o canal automotivo, suas redes sociais, fica à vontade, Samuca. Show. Carros com Samuca, eu privei a maioria dos vídeos, e Samuca NH no Instagram, o Joga Samuca caiu, e Joga Samuca também no YouTube, tá lá o meu canal de jogos, de conteúdo de Free Fire e tudo mais. Mas é só escrever Samuca ali, se achar um cara bonitão, é eu mesmo. Boa. Pessoal, um grande abraço, ficamos por aqui, mais um Talk to Roger, e se liguem que vai ter mais novidades do Talk to Roger. Abraço. Valeu. Valeu.